Afinal, o que é o tal do sangue dourado? Será que ele tem cor semelhante ao ouro? Será que ele vale muito dinheiro? Dá para ficar rico com isso? E o sangue falso tipo O? Será que eles são a mesma coisa? Bom, se você tem essa curiosidade, vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês tudo o que precisam saber a respeito dos tipos sanguíneos. E já adianto para vocês, é péssimo para a pessoa possuir tanto sangue dourado como falso tipo O. Eles estão relacionados a vários casos de anemia crônica. Pessoal, devido ao fato desse ser um assunto muito complexo, porque quando a gente fala do sangue, a gente tem que trabalhar também o sistema imunológico e principalmente a genética, uma vez que ficaria um vídeo muito longo, então eu vou fazer ele em duas partes. Nesse daqui eu vou explicar tudo para vocês da parte estrutural do sangue e também a parte imunológica, que envolve o sistema BO, RH e o falso tipo O e o sangue dourado. Então, se você estiver passando por aqui de curioso, esse vídeo vai ser suficiente. Agora, se você for um aluno de faculdade ou até mesmo de ensino médio, que esteja se preparando para o vestibular, então eu deixo para você indicado nos comentários e na tela final desse daqui, um que trata exclusivamente da genética do sangue, beleza? Bom, para a gente falar dos tipos sanguíneos, a gente tem que conhecer um pouquinho da estrutura do sangue. O sangue é um líquido vermelho que percorre por dentro das nossas veias e artérias. Uma pessoa de mais ou menos 70 quilos possui, em média, 5 litros de sangue no seu corpo. O sangue, quando está dentro do nosso corpo, ele tem essa coloração vermelha escura. Mas ele tem essa cor porque ele está em movimento dentro do nosso corpo. Agora, se você colocá-lo num tubinho e deixá-lo descansando por horas, ou então colocá-lo numa máquina de centrífuga, que é o que acontece nos laboratórios, o sangue vai ficar dividido em duas partes. Uma parte vermelha intensa e uma parte clarinha. Bom, essa parte clara, que a gente denomina de plasma sanguíneo, é a parte líquida do sangue, onde vão estar presentes água, proteínas, íons, glicose, hormônios, vitaminas, gases, diversas substâncias. Já a parte vermelha corresponde aos elementos figurados, ou seja, as células sanguíneas. As células sanguíneas são divididas em três grupos. As células vermelhas, que são as hemácias, cuja função é transporte de gases respiratórios dentro do nosso sangue. As células brancas, que têm uma função de defesa imunitária, ou seja, sistema imunológico. E as plaquetas, que estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea. Então você aí que no início do vídeo imaginou que esse daqui seria o sangue dourado por ter uma tonalidade amarela, se enganou. Esse daqui é o plasma sanguíneo, enquanto que isso daqui são os elementos figurados, ou seja, as células sanguíneas. E das células, o que importa para a gente aqui são as hemácias, que além de transportar gases respiratórios, estão relacionadas também com todos os tipos de tipagem sanguínea. Sendo que nesse vídeo aqui iremos discutir sobre o sistema ABO e o RH, que são os dois principais. Então vamos começar com o sistema BO, que foi descoberto lá em 1901. O time do Corinthians nem existia ainda. É o seguinte, gente, as hemácias possuem diversas substâncias de identificação na sua membrana plasmática. É como se fosse um crachá de identificação numa pessoa que trabalha numa empresa. Ou então você que vai numa balada, usa lá uma pulseirinha de identificação para entrar em determinada ala VIP. E esses carboidratos de identificação estão sempre relacionados ao sistema imunológico da pessoa. É o seguinte, no sistema BO existem dois tipos de carboidratos, a N-acetilgalactosamina e a galactose. Como são nomes complexos, a gente reduz eles para A e B. Então as pessoas do tipo sanguíneo A possuem na sua hemácia o carboidrato A de identificação. Já as pessoas do tipo sanguíneo B possuem o carboidrato B de identificação. Quem é do tipo sanguíneo AB possui os dois, tá bom? E já quem é do tipo o O na realidade aqui significa zero, é porque a pessoa não possui nenhum desses carboidratos de identificação. Então, uma coisa que de costume do nosso sistema imunológico é atacar aquilo que ele não conhece. Então, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela não pode receber um sangue do tipo B, porque se ela não tem o carboidrato B de identificação, ela não o conhece. Então, se ela receber um sangue B via transfusão, o seu sistema imunológico vai arrumar encrenca, criando então anticorpos anti-B que irão atacar as células recebidas via transfusão. Da mesma forma, uma pessoa do tipo sanguíneo B, se ele receber um sangue do tipo A, como ele não conhece o carboidrato A, ele vai produzir então um anticorpo denominado anti-A. Já aquelas pessoas que são do tipo sanguíneo AB, como eles conhecem os dois carboidratos de identificação, eles não produzem anticorpos. E por fim, o tipo sanguíneo O, como não tem nenhum carboidrato de identificação,
ele vai acabar produzindo anticorpos contra os dois, tanto contra o carboidrato A como contra o carboidrato B. Então vamos montar um esqueminha aqui para a gente simplificar como que funcionam os esquemas de transfusão sanguínea. A gente sempre tem que pensar na pessoa que vai receber o sangue. Então, tendo o tipo sanguíneo da pessoa, a gente verifica quais são os anticorpos que ela produz e, a partir desses anticorpos, quais sangues que ela não pode receber. Mas, primeiro de tudo, todas as pessoas podem receber o sangue igual ao seu. Então, quem é do tipo O recebe sangue O, quem é sangue do tipo A recebe A, assim por diante. E agora, quando for tipo sanguíneo diferente, é só verificar os anticorpos. Começando aqui do sangue AB. Como ele não tem anticorpos, pode receber sangue de todo mundo. Quem é sangue tipo A pode receber o seu sangue, certo? Pode receber um sangue tipo O, porque ali não tem nada de diferente, assim como a pessoa do tipo sangue B. Ele pode receber um sangue tipo O, porque ali não tem nenhum carboidrato de identificação diferente do que ele conhece. Então, dessa forma, a gente resume como sangue AB como receptor universal e o O como doador universal. Aqui eu coloquei a palavra quase, porque falta a gente considerar também o sangue positivo e negativo, que é o sistema RH. O sistema RH, gente, ele é semelhante ao sistema BO. Só que lá no sistema BO era um carboidrato de membrana, enquanto que no RH é uma molécula de natureza proteica que está distribuída sobre as hemácias. E essa proteína aqui, a gente denomina ela de proteína D. Então, quando uma pessoa possui essa proteína D na sua hemácia, a gente fala que o sangue dela é RH positivo. E quando ela não possui, ela é RH negativo. O esquema dos anticorpos se dá da mesma forma. A pessoa que é RH negativa, como ela não possui essa proteína de membrana, se ela receber um sangue positivo, ela vai criar anticorpos contra esse sangue recebido. Já quem é do tipo positivo, como conhece a proteína de membrana, não vai criar anticorpos em relação a ela. E dessa forma, então, a gente pode fechar o nosso quadrinho de transfusão sanguínea. Em relação ao sistema RH, é bem mais simples. A pessoa que é RH negativa, ela não pode receber sangue positivo porque ela não conhece aquela proteína D de membrana. E por outro lado, quem é sangue positivo pode receber sangue tanto positivo como negativo, pelo fato de não chegar nada desconhecido, nada diferente para o receptor. Então esse esqueminha aqui do sistema BO prevalece, e se a pessoa for do tipo RH positiva, ela recebe o que está nesse esqueminha aqui, contabilizando tanto sangue positivo como negativo. Já se a pessoa for do tipo RH negativo, prevalece o esqueminha, desde que seja sangue somente do tipo negativo para ela. Então, por fim, o sangue tipo O negativo, ele de fato é o doador universal, e o AB positivo, de fato, é o receptor universal. Então, só brincando aqui, o AB negativo, ele é um receptor quase universal, porque ele não pode receber nenhum sangue do tipo positivo. Então, pessoal, agora que nós vimos a parte estrutural do sistema BO e o sistema RH, a gente pode falar dos casos raros de tipo sanguíneo, como o falso tipo O e o sangue dourado. Essas duas situações estão relacionadas com a ancoragem, ou seja, a fixação daquelas moléculas de membrana presentes no sistema BO e RH. Então vamos começar com o falso tipo O, também conhecido como fenótipo Bombém, que é um tipo sanguíneo muito raro. Ele afeta 1 a cada 250 mil pessoas. Essa situação aqui ela foi descoberta na cidade de Bombém, na Índia, em 1952. O que acontece aqui? Como eu falei para vocês, o sistema BO possui aqueles dois carboidratos de membrana, A e B. Só que esses carboidratos eles não conseguem se fixar sozinhos na membrana plasmática da hemácia. Eles precisam de uma âncora, ou seja, uma outra substância, uma outra molécula para se apoiar nas hemácias. Essa outra molécula é denominada de polissacarídeo H, que está presente em todos os tipos sanguíneos, tanto O como A, B e AB. Então, esse polissacarídeo H está em todo mundo. A pessoa que é do tipo sanguíneo A, então ele tem aquele carboidrato A de membrana, esse carboidrato ele se posiciona sobre o polissacarídeo H, tá joia? Assim como o carboidrato B de membrana. Então tem que ter esse polissacarídeo H para que eles estejam presentes na membrana plasmática das hemácias. O que é o falso tipo O? É uma coisa muito rara, na qual uma pessoa não possui nem esse polissacarídeo H. Então, se ela não possui esse polissacarídeo H, mesmo que geneticamente ela produza os carboidratos A e B
para se posicionarem na membrana plasmática das hemácias, como ali não vai ter aquela âncora para elas se apoiarem, não vão conseguir ficar presentes ali. Então, mesmo que uma pessoa ela tenha genética para o sangue A, B ou AB, uma vez que esse polissacarídeo H está ausente, ela não vai ter, então, o seu devido tipo sanguíneo. Ela vai ter um tipo sanguíneo, então, semelhante ao O, certo? Na qual esses carboidratos A e B vão estar ausentes. E qual que é o problema da pessoa que possui esse tipo sanguíneo falso O? É que essa pessoa, então, uma vez que ela não possui polissacarídeo H, se ela receber um sangue de qualquer outra pessoa, lá vai estar presente esse polissacarídeo H. Como o sistema imunológico dessa pessoa não conhece, o que ela vai fazer? Ela vai criar anticorpos contra esse polissacarídeo H. Então, qual que é o BO aqui da pessoa que tem o falso tipo O? Ela só vai poder receber sangue de uma outra pessoa também dotada dos falsos tipo O. Uma a cada 250 mil pessoas. Então, por isso que é uma situação muito séria, caso ela precise de transfusão sanguínea. Beleza? E por fim, chegamos no sangue dourado, conhecido tecnicamente como sangue nulo. Bom, primeira coisa, ele tem coloração vermelha, normal. O termo dourado é porque ele é o sangue mais raro que existe. Atualmente no mundo todo, cerca de 40 pessoas são portadoras. E aqui é o mesmo esquema do falso tipo O. Lá naquele caso, tem uma molécula que conecta os carboidratos A e B na hemácia. Aqui tem uma outra molécula que conecta a proteína D na hemácia. Nesse caso aqui é uma proteína denominada CE. Então, ela que é responsável por ancorar a proteína D na membrana plasmática da hemácia. Então, essa proteína CD está presente em todos os tipos sanguíneos, tanto RH positivo como negativo. Todo mundo tem. E o que acontece então? Uma pessoa que não tenha essa proteína CE, ela não vai ter também, mesmo que geneticamente ela produza, a proteína D ancorada na membrana plasmática da hemácia. Então, esse sangue aqui, gente, ele não vai ser nem RH positivo, nem RH negativo. Ele vai ser um RH nulo, porque nesse caso ele não possui a coisa básica do sangue RH, que é essa proteína CE, que funciona como uma âncora para a proteína D. E qual que é o problema? Qual que é o BO, então, de uma pessoa ter esse sangue nulo? Ele não pode receber sangue de ninguém, porque qualquer pessoa, seja RH positiva ou negativa, lá vai estar presente a proteína CE. Então ele já vai gerar anticorpos contra isso. E claro, se ela receber um sangue de uma pessoa RH positiva, também vai gerar anticorpos anti-proteína D. Então aí que está o problema. A pessoa do tipo sanguíneo RH nulo só vai poder receber sangue de uma outra pessoa RH nulo. E quantos outros casos semelhantes ocorrem no mundo? Muito pouco, né? E não fica por aí, gente. Além de ter esse problema de raridade, paridade sanguínea, as pessoas com sangue dourado, elas possuem anemia hemolítica crônica, ou seja, permanente, e também um menor tempo de vida das hemácias. Ou seja, elas duram menos tempo no corpo do que o normal. E além disso, existem outros problemas também. Então é isso. Se vocês que precisarem ainda da genética do sangue, fica esse outro vídeo aqui para vocês. Um abraço.